Olá, começando mais um Falando de Saúde com Cláudia Terceiro. O tema de hoje, vamos falar sobre uma doença que incomoda um pouquinho mais no inverno. Vamos falar sobre fibromialgia. O convidado de hoje será o Dr. Felipe Rocha Loures. Olá, Dr. Felipe, seja bem-vindo, como vai? Obrigado pelo convite. Tudo bem, Cláudia? Estou bem, e você? Tudo bem. Doutor, essa doença, ela incomoda de fato mais no inverno ou é as pessoas que acham isso? Sim, a fibromialgia é uma doença muito comum, né, nos consultórios da reumatologia, acometendo cerca de 5 a 7%, mas as mulheres não têm faixa etária específica, pode acometer qualquer idade, mas principalmente entre os 20 e 40 anos de idade. 7 mulheres para cada homem, então é bem mais comum nas mulheres do que nos homens. Doutor, mas as mulheres estão ferradas, né? A maioria das doenças a gente tem mais que dó de nós, né, doutor? A maior parte das doenças reumatológicas autoimunes, elas são mais comuns nas mulheres mesmo. Doutor, e qual exame é feito para identificar essa doença? Nenhum exame é realizado para diagnosticar a fibromialgia. Ela é um diagnóstico puramente clínico, ou seja, através da história e do exame físico. Obviamente que algumas doenças podem vir relacionadas com a fibromialgia. Pacientes com dores crônicas ou dor crônica maltratada pode desenvolver uma fibromialgia. Uma espondilite, que é uma inflamação na coluna, pode também estar associado com a fibromialgia. Tem a fibromialgia pura, só ela, mas também pode estar associada sim a outras doenças. Doutor, eu converso com tantas mulheres que reclamam tanto de dor na coluna, que fazem ressonância que não consta nada. Poderia ser, no caso, então, essa doença? Sim, a fibromialgia é caracterizada por uma dor em todo o corpo, é uma dor difusa. As pacientes acordam, mas acordam cansadas. Elas não sabem localizar exatamente a dor, então é uma dor osteomuscular. Elas relatam que tem uma dor mesmo muscular. E associada a esse quadro, tem sensação de formigamento nas mãos, sensação de inchaço e dor de cabeça também, e sensação de fadiga. Quando elas não conseguem, elas vão limpar a casa, fazer faxina ou fazer uma atividade física, havendo piora da dor e não sua melhora. E existe um medicamento, doutor, exercícios, atividades, algumas coisas que o doutor indica para essas pacientes? Sim, atividade física aeróbica associado, intercalado com pilates, yoga. Então, esses exercícios de meditação ajudam bastante, algumas artes marciais. E é o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele vai fazer com que as pacientes sintam, tenham um aumento do bem-estar, uma melhora do bem-estar, aumentando serotonina e noradrenalina e reduzindo sim a dor. Porque a fibromialgia, a gente chama que é uma síndrome da amplificação dolorosa. O cérebro ele está mais, entre parênteses, machucado. É uma doença que tem uma participação genética, mas também algum trauma físico ou um trauma emocional, né, na infância que desencadeia, que foi o gatilho para a fibromialgia. Doutor, hoje, em média no consultório, em média, quantas pacientes que o doutor acompanha com essa patologia? Hoje eu não faço ideia, mas nós atendemos por dia cerca de 8, 10, às vezes 15 pacientes por dia com fibromialgia. É um número bem alto, né, doutor? É um número alto e bem prevalente, bem comum. Doutor, e assim, eu gostaria que o doutor relatasse, por exemplo, você recebe a paciente, né, com dor, não sabendo exatamente o que ela tem, o doutor faz o diagnóstico, começa o tratamento dessa paciente e existe aquela paciente de quando chegou no consultório e aquela paciente após o tratamento, há muita diferença? Ah, sim. Com todas as orientações, nós devemos educar o paciente, explicar o que é fibromialgia. Ele está muito relacionado também com ansiedade e depressão. E os pacientes sim voltam melhores com a medicação. Alguns a gente tem que fazer ajuste de dose, porque alguns estão com a síndrome dolorosa há anos e uma amplificação muito, muito alterada dessas dores, mas a maioria nós conseguimos ajustar e dando qualidade de vida, reduzindo a sua dor. E de quanto em quanto tempo essa paciente volta ao consultório para uma nova avaliação, doutor? Depende do quadro. Pacientes com quadro mais fortes, né, um quadro mais resistente, a cada 3 meses. Pacientes que melhoram a cada 6 meses, 8 meses, a gente pede para estar retornando para estar fazendo uma avaliação.
Doutor, a paciente que é acometida da fibromialgia, há, por exemplo, ela é prejudicada profissionalmente por essa doença? Sim, muita falta ao trabalho, redução de produtividade, afetando ela diretamente sim no trabalho. Nós temos um custo elevado da fibromialgia pela própria falta no trabalho e pelas medicações que essa paciente tem que usar. Como não tem cura, mas tem tratamento, tem esse gasto com as medicações sim. Uma das coisas que me preocupa, doutor, essa doença, ela mexe com o sistema de humor da pessoa também? Mexe. Quando a pessoa está estressada, com mudança climática, com o frio, os pacientes têm uma maior sensibilidade a essa dor, piorando a dor do corpo inteiro. No caso do inverno, doutor, por que aumentam as dores? No frio, os pacientes em geral da reumatologia se contraem mais, eles não se alongam, então tem uma contração das articulações, do músculo, aumentando essa percepção dolorosa. O alongamento, como nós havíamos falado, que o Pilates é um dos pilares do tratamento da atividade física aeróbica, porque você alonga e você tem uma atividade física resistida, uma contração muscular. Isso faz com que os pacientes melhorem. Uma outra modalidade é a acupuntura e massagem. Alguns pacientes se beneficiam sim dessas medidas, mas somente mais naquele momento, não a médio e longo prazo. Doutor, você escolheu a reumatologia, inclusive o seu pai também é médico, também com essa especialidade, né? O fato do seu pai ser médico e você criança acompanhando todo o trabalho dele com o paciente, isso facilitou a sua escolha para essa especialidade? Sem dúvida, porque a gente acaba vivenciando aquilo e pegando gosto desde criança, afetando sim a minha decisão profissional. Que linda a tua história, doutor. Parabéns. Obrigado. Doutor Felipe, muito obrigada, né? Obrigada aí pelas dicas, tá? Eu acredito assim, doutor, existem muitas pessoas, né, em casa e até mesmo esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas assistem muitas entrevistas, né, no celular, e eu acho muito válido o que o doutor falou para que pacientes, né, com esses sintomas marquem consulta e procurem você. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até breve. Até breve. E a vocês que nos acompanharem mais este Falando de Saúde, fibromialgia, até o nome é complicado, imagina os sintomas que você sente. Agenda uma consulta com o Dr. Felipe Rocha Loures e com certeza você terá a solução aí das suas dores. Obrigada pela sua companhia e até o próximo!